Olá, tudo bem? Nossos estudos como andam? Estamos estudando? Estamos nos entregando? Que coisa boa! Um caderninho e um lápis ao lado, a gramática, o dicionário, isso mesmo. Nós temos que trabalhar sempre assim, em parceria, tá certo? A nossa aula de hoje será morfologia. O que a gente vai fazer? Aparentemente, morfologia é um assunto muito fácil, mas só aparentemente, tá bom? Isso não quer dizer também que seja muito difícil e você não vai entender. Não. Veja só. Para que eu preciso entender morfologia? A minha sintaxe, então, será trabalhada com tudo aquilo que eu aprender na morfologia. Basicamente, o que é que se estuda quando se trabalha a questão morfológica? Classes gramaticais. Então, eu preciso entender o que é um substantivo, o que é um artigo, o que é um pronome, o que é um numeral. Essas classes gramaticais serão a minha base para quando eu for trabalhar a sintaxe. Aí você se pergunta, qual é a diferença da morfologia e da sintaxe? Vamos fazer o seguinte, vamos lembrar um time de futebol, tá certo? Quando nós trabalhamos o time de futebol, o que é que acontece? Eu tenho 11 jogadores e cada jogador tem o seu nome, não é assim? Seja ele, então, Homero, Dirlan, Romário, cada jogador tem o seu nome, certo? Então, o que acontece? Quando eu dou um nome a uma palavra, eu estou dando o nome do jogador. Preste bem atenção. Se eu atribuo um nome àquela palavra, então será o nome do jogador. O que acontece quando eu vou à sintaxe? O jogador, ele tem uma função. Isso quer dizer que o meu substantivo também exercerá uma determinada função. Por exemplo, se eu disser que meu jogador é Homero, qual é a função de Homero? Goleiro. Pronto. Isso aí, quando eu trabalho Homero, morfologia, função, sintaxe, goleiro, então, nós trabalhamos simultaneamente a morfossintaxe. Então, o que é que você vai lembrar? O que é a morfologia? É o nome do jogador. O que é a sintaxe? É a função do jogador quando ele entra em campo, tá certo? Quando nós também buscamos a relação morfológica, além de trabalhar o nome da classe gramatical, eu também tenho que trabalhar como é que aquela palavra é desenvolvida. Isso aí se chama estrutura de palavras. Essa estrutura de palavras vai ser, então, a minha construção para que eu venha entender, por exemplo, o que é um substantivo simples, o que é um substantivo composto, uma vez que eu preciso da formação, tá certo? Então, eu vou conhecer a estrutura e depois eu vou conhecer a formação. Ou seja, como é que aquele substantivo foi formado, como é que aquele adjetivo foi formado. Você se lembra da construção chamada de substantivo primitivo? Então, é justamente essa construção que me remete à formação das palavras. Substantivo primitivo, substantivo derivado. Por que aquele adjetivo é um adjetivo simples? Então, nós precisamos entender isso aí. Outra coisa, nós temos que trabalhar a morfologia sem esquecer o nome do jogador. Agora, o que é muito importante? O nome do jogador em sua função na relação sintática. Agora, quando eu trabalho esta função, esta relação, entra aí um processo chamado, então, de formação de palavras, processo através da derivação imprópria. Aí você tem que saber o que é essa derivação. E é isso que nós iremos aprender hoje também, tá bom? Então, vamos começar a aula. Eu vou escrever em minha lousa e você escreve em seu caderninho. Vamos lá? Material. Morfologia. Então, o que é que eu vou trabalhar com a morfologia? Primeiro, olha só. Estrutura e formação das palavras. Quando eu falo em estrutura, essa estrutura é a unidade, tá certo? Como é que a minha palavra é formada? Então, é a unidade. E essa formação é exatamente como é que esta unidade, atrelada a alguns elementos, me passará, então, as palavras, adjetivos, verbos, etc. Quando eu falo também em morfologia, eu trabalho classes gramaticais. E é exatamente aqui que eu vou aprender o nome do jogador. Olha só, substantivo, lá vem, ó, adjetivo, o outro, numeral, bem como verbo. Vixe, professora, eu não gosto de verbo não, mas tem que gostar. Advérbio. O que mais? Vamos seguir? Puxar a setinha para cá. Interjeição. Conjunção.
Fica apertadinho, mas preposição. Além do nosso, vou puxar aqui, ó, bem pequenininho, pronome. Então, eu tenho substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, interjeição, advérbio, preposição e conjunção. São 10 as nossas classes gramaticais, tá certo? Então, o que é que você vai buscar entender nesse momento? Como é que aquele vocábulo é formado e, a partir dessa formação, como é que eu venho a classificar, tá bom? Continuando, material, vamos lá. Estrutura das palavras. Todo elemento que me dá origem a um vocábulo, eu chamo de elemento mórfico. Então, o elemento mórfico é cada unidade, tá certo? Então, olha só, eu tenho a palavra encapuzado. Primeiro passo, todo vocábulo, para ter origem, precisa de um radical. Este radical irá receber os demais elementos mórficos. Neste caso, tudo aquilo que eu ponho antes do radical, eu chamo de prefixo. Neste caso, tá, gente? Neste caso, eu tenho aqui, então, após o radical, o sufixo, tá bom? Então, vejam só. Nessa unidade, no caso encapuzado, nós trabalhamos apenas 3 unidades mórficas, 3 elementos mórficos. Eu tenho que entender, a princípio, o seguinte. A minha palavra tem uma origem através do radical. Isso aí eu não posso esquecer. O radical é a base, tá certo? Agora, não posso esquecer exatamente porque este radical irá me servir para construir uma palavra de um modo geral. Quando eu falo uma palavra de um modo geral, eu estou me referindo tanto ao nome quanto ao verbo. Então, o nome tem um radical e o verbo também tem um radical. Vocês lembram, em nossa última aula, a questão de ortografia, quando eu falei em verbos regulares e irregulares? Não é isso aí? Então, o que é que ele me diz? O verbo é chamado de irregular quando o radical não sofre alteração. Aí, o que é o radical? É a base. O verbo é chamado, então, de irregular quando esta base sofre uma alteração. Não é? Então, esta base é o radical. É muito importante que você reconheça. Por que isso? Existem palavras, por exemplo, que são formadas apenas pelo radical. Tá? Então, se eu trabalho algumas construções, lembra, eu preciso ter o radical. Alguns vocábulos em nossa língua são formados pelo mesmo ou pelo próprio radical. Olha só, deixa eu só te dar um slide branco. Presta bem atenção. Quando eu falo em flor, por exemplo, opa, deixa eu só voltar. Flor. Flor é um radical, não é isso? Presta atenção. A própria palavra é formada pelo radical. Então, da palavra, eu posso acrescentar os sufixos. Florista, floresta, olha só, gente. Floricultura. Daqui a pouco eu vou chamar a atenção de vocês para isso aqui, tá? Perceberam? O meu radical, então, já é a minha base e me dá origem para os demais vocábulos. Outra coisa, muitas vezes a nossa palavra, de uma forma geral, ela sofre uma alteração em seu radical. O que é que eu tenho que lembrar? O radical, ele pode sofrer uma alteração porque eu tenho uma volta à origem, uma vez que nossa língua ela é formada por palavras que compõem o idioma inglês, francês, espanhol, latim, né? Eu tenho latim aí, então, o idioma latino, o idioma grego. Então, há aí uma mistura de várias línguas que compõem o nosso idioma. Algumas palavras, por exemplo, sofrem alteração, mas não perdem o seu sentido. Isso é muito importante. Sofrem alteração no radical, mas não perdem o sentido. Por que não perdem o sentido? Porque ele conserva aquilo que foi trazido de sua origem. Um exemplo disso, material, bora lá. Eu tenho a palavra feliz. Olha só. Feliz. De feliz eu posso grafar infeliz. Não é isso? Eu posso grafar felizmente. Eu posso grafar infelizmente. Perceberam? A minha base, deixa eu só trocar aqui, tá? Trocar a cor, colocar azul da cor do céu. Voltei. Ó, feliz, feliz, feliz. Isso aqui é a minha base.
Ou seja, é o meu radical. Mas aí você deve estar pensando assim, eu tenho feliz, eu tenho felizmente, eu tenho infeliz. E o que é que me faz, então, grafar felicidade? A palavra felicidade tem, então, a sua origem, deixa eu trocar a cor, tem a sua origem, olha só, francesa. Já perceberam? Isso aqui, ó, olha o meu radical, tá vendo aqui? Então, por que houve a mudança no radical? Devido à origem. Então, algumas palavras retomam, não é, a sua origem. A sua origem que eu falo, essa origem que eu falo é exatamente a sua questão da língua, a questão da língua. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a palavra vida. Vida aí me dá vidinha, vidão, não é? Mas eu tenho vitai, tenho vitalidade, vitamina. Por que isso? Porque houve uma volta aos padrões latinos, ou seja, a origem latina da minha língua, da minha palavra, do meu vocábulo, tá certo? Então, não esquece. Alguns vocábulos sofrerão alteração no radical, mas porque eles retomam a sua origem. Isso não quer dizer que neste caso, não compõe aí as palavras cognatas, tá? Então, o que é uma palavra cognata? É aquela palavra que apresenta o mesmo radical, mesmo que este sofra alteração. Não esquece. Palavra cognata é aquela palavra que tem a mesma base, o mesmo radical, mesmo que este radical sofra alteração. Essa alteração se dá porque há um retorno à língua mãe, tá? Não esquece isso, tá bom? Vamos lá, material. Então, eu já sei que existem palavras compostas pelo próprio radical, não é? A mesma coisa acontece com feliz, olha só. E aqui, ao radical, eu vou acrescentando algumas construções. Agora, vejam só. A nossa língua é uma língua viva, não é? A nossa língua vive aí em constante mudança. Se nós pararmos para analisar, vocês vão perceber que todos os dias aparecem vocábulos novos. Quais? Um exemplo, deletar. Esse vocábulo, até então, não existia em nossa língua, mas os dicionaristas passaram a incorporar tal vocábulo em nossos dicionários e em nossa língua devido à nossa questão da fala mesmo. Então, alguns vocábulos são inseridos em nossa língua através de um processo também que é chamado de neologismo, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Agora, presta bem atenção. Nós, às vezes, não conhecemos o vocábulo. Nós não trabalhamos. E de tanto nós ouvirmos as pessoas falarem, aí você diz, então isso aí está certo. Mas presta bem atenção. Algumas construções que são faladas por nós não são levadas realmente ao pé da letra como deveria. Por quê? Exatamente porque nossa língua é uma língua viva. Nós vivemos aí em constante mutação, não é? A nossa palavra, a nossa linguagem, ela vive mudando em nosso dia a dia. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se alguém disser que você é medíocre, você vai gostar? Não, não é? Você não vai gostar. Mas, dentre alguns significados, medíocre quer dizer aquela pessoa que é mediana. Um aluno, por exemplo, quando tira um 7 em uma prova, ele é um aluno medíocre, ou seja, ele está na média. Perceberam? Muitas vezes, quando a pessoa diz que você é medíocre, você não gosta. Mas aí a outra pessoa que fala também tem que saber o que é que está dizendo. Não é assim? Também tem que conhecer a palavra em seu significado como um todo. Outra palavra também que é bem interessante é a palavra incrível. Presta bem atenção. Se eu digo que você é incrível, você vai adorar. Mas este por vezes, ele me dá a ideia de negação. Tá? O crível, em nossa palavra, indica credibilidade. Então, se o é negação e o crível é credibilidade, se eu uno o prefixo ao radical, eu tenho a palavra incrível. Então, quando eu digo a você, você é incrível, então, isso é incrível, eu estou dizendo que aquilo ou você não tem credibilidade, tá? Mas não se assuste, não. Vou repetir, como as nossas palavras vivem em constante mudança, então eu posso dizer, você é incrível, e eu estou te elogiando, tá? Então não fica assim, então não vou usar mais isso, não vou falar mais isso. Não fica assim não, porque as palavras elas podem aparecer e podem trazer outros significados, tá certo? Continuando, vamos lá. Radical, olha aí, mais uma vez, o radical é a nossa base, não é? Então existirão radicais que formarão os nossos vocábulos. Estão aqui. Flor eu já dei como exemplo, feliz eu também já dei como exemplo. Eu também tenho como radical livro, não é? Ora, é a partir
da palavra livro, ou de feliz, ou de flor, que eu darei origem a outros vocábulos. Livro, livraria. Livrinho. Tá? Vamos marcar como radical? Aqui, ó. Marquei aqui. Certo? Não esquece, eu preciso saber o que é um radical, principalmente por causa do meu verbo, tá? Não esquece isso aí. Então, vamos lá. Radical é a base. É através do radical que eu vou dar origem a outras palavras. E outra coisa, este radical é que vai começar a receber os elementos mórficos. Não esquece isso aí, não. Certo? Continuando. Vamos lá. Afixos. Então, eu posso classificar o meu afixo como prefixo, aquilo que eu ponho antes, e sufixo, aquilo que eu ponho depois. Então, o que é que eu vou fazer? Antes de que e depois de que. Olha só, eu tenho um radical, vamos desenhar. Eu tenho um radical, certo? E a este radical, eu posso, antes dele, acrescentar o prefixo e após o sufixo. Tá certo? Um exemplo. Eu quero somente trabalhar a questão do prefixo. Então, olha, vem, ó. Mais, crível. Radical, prefixo, surgindo a palavra incrível. Tá aí. Mas eu quero trabalhar também o radical e o sufixo. Então, o que é que eu vou fazer? Olha só. Feliz, mais mente, surgindo felizmente. Então, ao radical, eu posso acrescentar o prefixo antes e o sufixo após, depois. Agora, muito cuidado com este sufixo para nós não confundirmos com outros elementos mórficos, tá certo? Cuidado com isso aí. A gente vai aprendendo devagarzinho. Vamos lá, material. Vogal temática. A função da minha vogal temática, então, é trabalhar um nome, daí ela ser chamada de vogal temática nominal ou um verbo, tá? Qual é a diferença disso? A minha vogal nominal, a vogal temática nominal, será representada pelo A, pelo E, pelo O, quando átonos. Presta bem atenção quanto a isso, tá certo? Agora, a minha vogal temática verbal será representada pelo AR, pelo ER. Na verdade, AR, ER, I são terminações. As vogais temáticas estão aqui. Olha, por que isso? A função temática, aliás, a vogal temática verbal tem a função de indicar as conjugações. Primeira, segunda e terceira. Valendo chamar a atenção de vocês que muitas vezes, quando se trabalha verbo, por exemplo, eu quero conjugar um verbo no presente do subjuntivo. Então, essa vogal temática vai sofrer alteração. É por isso que nós temos que prestar muita atenção em relação a esta vogal temática, tá certo? Por que isso? Eu preciso relacionar as suas conjugações, ou seja, ar, primeira, segunda, ir, terceira. Preciso relacionar as suas conjugações e saber que essas vogais temáticas sofrerão uma alteração. Não entendeu? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos a um slide branco? Bora lá. Presta atenção. Eu tenho aqui, slide branco. Eu tenho aqui o verbo amar. Aqui é o meu verbo. A minha vogal temática está aqui, certo? Se eu conjugo o verbo no presente do indicativo, eu terei eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Agora, olha só. Quando eu conjugo o mesmo verbo no presente do subjuntivo, a minha vogal temática, que é a, automaticamente passará a ser é. É por esse motivo que você precisa prestar atenção em relação a essa vogal temática. A banca que adora trabalhar essa relação é a FCC.
Muitas vezes a banca te pede assim, marque a alternativa que apresenta o verbo no mesmo tempo e no mesmo modo. Ela não te diz qual é o tempo e não te diz qual é o modo. Mas se você observar as questões, de repente você percebe que houve uma alteração na vogal temática. Então, o que é que você vai lembrar? Havendo alteração na vogal temática, no caso, se minha vogal temática no presente do indicativo for A, no subjuntivo, esta vogal temática passa a ser E. Então, se você relaciona esta construção, automaticamente você mata a questão. E, no caso, a vogal temática E e a vogal temática I, ao serem passadas para o presente do subjuntivo, passarão a ser A. Então, o que é que eu vou lembrar? Havendo modificação da vogal temática, o meu tempo e o meu modo é presente do subjuntivo, tá? Presente do subjuntivo, haverá a alteração da vogal temática. Vamos ver? Material, vamos lá. Então, que eu ame, olha aí, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós, faltou aqui, ó, ameis, que eles amem. Então, isso quer dizer que se a banca te pedir mesmo tempo e mesmo modo, presta bem atenção, tá? Vamos fazer o seguinte, suponhamos que nós estamos fazendo uma prova, certo? Eu vou fazer uma questãozinha aqui, vou inventar uma questãozinha aqui só para você entender, para você fechar aí o nosso raciocínio. Vamos lá? Veja o teu material. A banca te pede o mesmo tempo e o mesmo modo, tá certo? Isso aqui é FCC, vou marcar aqui, ó. Ela te pediu o mesmo tempo e o mesmo modo. Aí ela vai te dar assim, olha só. A vida pede que amemos mais uns aos outros. Olha só. A banca vai te dizer, marque a alternativa que apresenta um verbo no mesmo tempo e modo daquele que está sublinhado. Então, ele vai me dar a letra A. Olha só. Deve. B. Bebe. C. Cante. D. Corre. E. Escreve. Perceberam? Lá na questão, o verbo está sublinhado, né? O meu verbo, amemos. Ele pede o mesmo tempo e o mesmo modo. Na verdade, a banca não vai te dar só os verbozinhos, né? Como eu fiz aí. Ela vai te dar uma estrutura e vai sublinhar os verbos. Exatamente aquela prova que você fez ontem estudando, lembra? Ela sublinhou os verbos e te pediu o mesmo tempo e o mesmo modo, tá bom? Então, o que é que você vai prestar nessa relação? A quem você vai prestar atenção? Vamos ver? Segue. Aqui, amemos, o verbo é amar. O que foi que aconteceu em meu verbo? Minha vogal temática aqui é A, que passa a ser E. Certo? Então, houve a alteração da vogal temática. Então, vamos fazer o seguinte, vou puxar aqui, ó. A passa a ser E e I passam a ser A. Então, o que foi que ele fez? Ele te pediu um verbo que aparecesse no mesmo tempo e no mesmo modo, não é? Aí você percebe que não precisa você pegar a sua prova e sair conjugando o verbo tudinho. Não precisa disso. Você vai conjugar todos os verbos em todos os tempos? Não. É só você observar que houve uma mudança estratégica, ou seja, mudou-se o A para o E. Essa mudança evidencia que o teu tempo e o teu modo é o presente do subjuntivo. O que é que você vai lembrar? Somente o presente do subjuntivo te pede a alteração da vogal temática. Por conta disso, ela é muito importante, tá? Vamos ver as questões. Vamos lá. Deve, dever. Bebe, beber. Cante, cantar. Corre, correr. E escreve, escrever. Está aí. Então, observe. Qual foi a única letra que apresentou alteração na vogal temática? Não foi a letra C? O E, olha só, que aqui apareceu, saiu desse A aqui, ó. Então, o A
passou a ser é. É a nossa alternativa. Aí você diz, professora, mas a banca não vai me dar uma coisa assim bem óbvia. Não, mas é fácil. É só você prestar atenção. Muitas vezes nós perdemos uma questão bobinha porque a gente não presta atenção naquilo que está sendo pedido, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aí essa construção. Vamos colocar outros verbos, vamos pôr outros verbos. Vamos lá, checar. Então, letra A, deve. Letra B, beba. Letra C, oferece. Letra D, corre. E letra E, escreve. Pronto. A banca disse assim, escreve. Marca a alternativa que apresenta o verbo sublinhado, apresenta um verbo, né, o termo sublinhado, no mesmo tempo e modo daquele que aparece em, aí me dá isso aqui, tá? Então, o que é que você vai fazer? Presta atenção, o A virou E, vogal temática, alteração. Então, aqui, ó, vamos só mudar a cor. Agora vamos pro vermelhinho. Aí ele me dá isso, olha só. Mais uma vez, dever. Olha a sequência. Beber. Olha aí. Oferecer. Certo? Bem no cantinho. Correr. E escrever. Aí, agora, veio uma pergunta que diz o seguinte. Por que a minha resposta é a letra B? Uma vez que a questão me dá um A que vira E. Ele te pediu o mesmo tempo e o mesmo modo. Ele não te pediu a mesma vogal temática. Perceberam? Ele te pediu marca alternativa que apresenta o verbo sublinhado no mesmo tempo e no mesmo modo. Isso não quer dizer que venha a mesma terminação, ou seja, a mesma vogal temática. Se liga nisso, tá bom? Não é fácil? Então vamos continuar. Vamos lá. Desinências. Eu tenho, então, as desinências nominais. Tema. Quarto item, tema. Olha só. O que é o tema? É radical mais vogal temática. Seja ela nominal, deixa eu apagar aqui. Seja vogal temática nominal, seja vogal temática verbal. Tá certo? Então, o tema é formado pelo radical mais a vogal temática. Então, está aqui, ó. Radical, radical, vogal, vogal. Então, marca aí como tema, né? De que forma isso acontece esse tema? Segue aqui em cima, olha, casa, radical mais desinência, perdão, radical mais vogal temática, melhor dizendo. Livro, radical mais vogal temática. A mesma coisa acontece com os nossos verbos. Continuando, ama, olha aí, bebe. Então, o que é o tema? É a união do radical mais a vogal temática, seja nominal ou verbal, tá certo? Vamos lá, continuando. Quinto, desinências. A função da desinência, neste caso, é informar a você se a tua palavra pertence ao gênero feminino ou masculino. Então, nessa construção, a desinência é nominal. Se está no singular ou se está no plural, desinência nominal. Quando você tem um verbo e a tua desinência passa a ser, então, a desinência verbal, a função é indicar tempo, modo, número e pessoa. Tá bom? Não é difícil. Basta que você preste um pouquinho atenção e faça exercício, tá certo? Vamos lá, materialzinho. Desinências. Então, eu tenho as desinências nominais, tá? Que tem a função, marca aí, de indicar gênero e de indicar número. Certo? Então, quando eu digo alunos, essa desinênciazinha aqui, ó, é a desinência, marca, nominal de gênero. Alunos, desinência, nominal de número. Agora, presta bem atenção. Existe um tipo de desinência que é chamada de desinência de gênero não marcado. Já ouviu falar sobre isso? Não, né? Eu acho que sim. Sabe como?
Quando nós trabalhamos concordância nominal, existe uma regra que diz assim: se os nossos substantivos forem de gêneros diferentes, prevalece o masculino plural. Não é isso? Então, imagina que você está no pátio de uma escola, a professora passa e diz: vamos, alunos. Aí eu te pergunto, ela chamou só os meninos? Ali estava todo mundo misturado. Havia menino, havia menina, não é? Havia aluno e havia aluna. Todos estavam misturados. Quando ela passou e disse: vamos, alunos, a aula vai começar. Ela chamou somente os meninos? Não. Ela chamou tanto os meninos como as meninas. Então, esse os aí é uma desinência de número não marcado, de gênero, melhor dizendo, desinência de gênero não marcado, tá certo? Esse gênero não marcado é porque eu não defino a quem eu estou fazendo referência, se é ao homem ou se é a mulher. Se alguém perguntar assim: ô André, quantos filhos você tem? André vai dizer: eu tenho 5, não é? Mas estes 5 filhos, né, essa construção aí, me traz 4 meninas e 1 menino. A partir do momento em que André disse filhos, ela determinou ali uma desinência de gênero não marcado. Muito cuidado com isso, tá certo? Por quê? Vamos lá, veja o teu material. Se a banca te pedir estas 2 desinências de uma vez só, aqui você terá a desinência de gênero não marcado. Presta muita atenção, tá? Por que isso? Pode ser uma pegadinha, tá? Se ela te der, como nós fizemos aqui, olha só, somente o O, desinência de gênero. Somente o S, desinência de número. Mas se ela sublinhar os 2 termos, tal desinência é chamada de desinência de gênero não marcado. Ela não está definindo se é homem ou se é mulher. Presta muita atenção. Ela está misturando aí, tá? Todo mundo misturado, tudo junto, tá certo? Continuando, vamos lá. A função das desinências verbais é indicar tempo, presente, pretérito e futuro. E indicar modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Presta bem atenção nisso aí. A função do número aqui da desinência verbal indicadora de número é singular ou plural. Pessoa, então, primeira, segunda e terceira. Agora, há um detalhe nessa construção. Percebam que eu tenho tempo, modo, número e pessoa. Quando a desinência é verbal, essa desinência vai trabalhar em parelha, tá? De que forma isso acontece? Vejam só. A desinência de tempo e modo será, então, chamada de desinência verbal, olha só, gente, modo temporal. A desinência de número e pessoa será chamada, então, de desinência verbal número pessoal. Isso quer dizer que se eu elimino uma, eu mato as 2 de uma vez só, tá bom? Isso aí é assunto para a nossa próxima aula. Até lá!